Meus irmãos, nós estamos dando continuidade ao estudo e hoje estudaremos o capítulo de número 8 do Evangelho de Lucas. Neste capítulo, nós estudaremos a seguinte temática: não podemos parar. Não podemos parar. E nós vamos observar, dentre tantos assuntos que trata o capítulo 8, desde as mulheres que mantinham o ministério de Jesus financeiramente, a parábola do semeador, a parábola da candeia, a família de Jesus, a tempestade que é repreendida, o endemoniado gadareno que é liberto, a cura da mulher que tinha 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e a cura da menina que tinha 12 anos, a adolescente filha de Jairo. Todos estes acontecimentos mostram nitidamente o porquê nós não devemos parar. O porquê Jesus não parou diante das dificuldades que ele atravessou aqui na terra. A primeira coisa que nós precisamos observar é que nós temos que seguir o exemplo de Jesus e sair da nossa zona de conforto. E eu coloco aí, se mova. Precisamos fazer alguma coisa. E aí alguém pode observar: pastor, como é este mover que está sendo dito? Você observa que no versículo 1 do capítulo 8, Jesus não era aquele homem inacessível, que simplesmente dizia às pessoas: quem precisar venha. Eu tenho o poder, eu tenho a palavra, eu tenho a solução. Se alguém tiver alguma necessidade, eu estou em tal lugar. Não. O texto diz que Jesus ia até as pessoas e resolvia a sua situação. Existem muitas pessoas que estão estagnadas. Existem muitas pessoas que estão paralisadas. Existem muitas pessoas que estão conformadas. Você sabe que esta ideia do conformismo, da zona de conforto, ela neutraliza as pessoas. Então você vê muitas pessoas que era para estar produzindo e estão estagnadas. Algumas porque é confortável você ficar na sua zona de conforto. Mas ninguém faz a diferença na zona de conforto. Você vai observar que todas as pessoas que marcaram a história, elas se moveram. Elas saíram da zona de conforto. E o texto está dizendo: Jesus ia até onde estavam as pessoas. A igreja deve ir aonde o poder público não vai. Nesse tempo agora, está surgindo uma discussão muito interessante. A igreja como serviço essencial. A discussão agora é: a igreja é um serviço essencial para a comunidade. Ela não é um lugar só de se reunir para adorar. Não! A igreja é muito mais do que isso. A igreja é um pronto-socorro. A igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar de ajuda. A igreja é um lugar de auxílio. Mas eu não estou falando só a igreja templo. Eu estou falando a igreja a igreja você. A gente não pode ter o poder de Deus na nossa vida e a gente dizer: não, pastor, se a comunidade quiser, que ela venha no círculo de oração. E por que o círculo de oração não vai até ela? Se a comunidade quiser, ela vem a ouvir a palavra. E por que a palavra não vai até ela? Jesus não esperava as pessoas vir a ele. Jesus ia às pessoas. Jesus ia em direção à necessidade que elas tinham. E este é o tempo
de nos movermos. Este é o tempo de nos reinventarmos. Mas não podemos parar. Agora observe que o foco deste movimento é a palavra. Jesus, acompanha aí no versículo 1. Andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho. Olha que eu vou dizer uma coisa aqui muito séria, e você precisa compreender para não interpretar mal. Às vezes a igreja está perdendo o foco da palavra e está olhando só o aspecto social do indivíduo. Só a necessidade que o indivíduo tem. Mas a maior necessidade que o indivíduo tem não é de comida. A maior necessidade que o indivíduo tem não é de uma assistência social. A maior necessidade que o indivíduo tem não é de uma casa. A maior necessidade que o homem tem é de salvação. E a salvação é por intermédio da palavra. E se a gente não tiver cuidado, a gente deixa de ser uma igreja bíblica para ser uma igreja social. Olhe que a igreja bíblica, ela olha para o social, mas o foco dela é a palavra. A gente não pode ir até a necessidade da pessoa e perceber que ela está com fome e dar a comida para ela, e perceber que ela está sem roupa e dar a roupa para ela, e perceber que ela não tem uma casa e dar uma casa para ela, se ela não foi salva, se a palavra não foi pregada, se o evangelho não foi anunciado, nós não estamos cumprindo o nosso papel de igreja. Porque você vai descobrir que algumas dessas mazelas são resultados de problemas espirituais. Alguma dessas misérias que alguns vivem é ação maligna na vida das pessoas, no lugar onde elas residem. Nós temos que nos mover, mas não podemos perder o foco. Nós temos que nos mover, mas nós temos uma linha. Nós temos que nos mover, mas nós não vamos mutilar a palavra para poder agradar a ninguém. Nós iremos como a igreja primitiva. Sai do lugar, sai. Tem que fazer algumas mudanças? Tem. Mas a palavra vai ser pregada aonde a gente chegar, porque nós somos a agência ambulante de Deus na terra. Marcos capítulo 16, versículo 15, diz o quê? Ide por todo o mundo. E disse-lhe, fique em um lugar para que o mundo venha a você, para que você pregue o evangelho. Não. Ide por todo o mundo. É tarefa nossa aí. É tarefa nossa nos mover. O que mais? Pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo. Faça uma revolução social. Mude a situação social das pessoas. Mude a questão financeira delas. Não é isso que é a nossa função. É claro que evangelho não é só pregar a palavra. Evangelho também é matar a fome. Evangelho também é aquentar quem está frio porque não tem o que vestir. É tanto que Jesus diz assim, eu estive nu e não me vestiste, eu estive preso e não me visitaste, eu estive com fome e não me deste de comer. E alguém vai dizer, mas quando o Senhor foi preso? Ele diz, os meus pequeninos estavam presos e vocês não ligavam. Então o evangelho de Cristo é completo, mas o foco do evangelho não é o social, o foco do evangelho não é a questão financeira, o foco do evangelho não é a questão material, o foco do evangelho é a palavra. A gente precisa pregar a palavra de Deus às pessoas. Não se distraía com outras coisas, ou seja, não se distraia, pregue a palavra. Muitos vão até onde as pessoas estão, mas se preocupa só com a vida familiar, financeira. Tem gente que vai até um lugar, chega lá, descobre que uma pessoa está desesperada, ela precisa de um abraço, ele dá o abraço, mas não fala de Jesus. Descobre que a pessoa precisa de uma cesta, ele leva a cesta, mas não fala de Jesus. Descobre que a pessoa está com um problema familiar, ele faz uma reunião, resolve o problema familiar, mas não fala de Jesus. Isso não é igreja. Isso é uma ação social. Isso é uma ação
de caridade, isso é uma ação de bondade louvável, merece aplauso. Mas enquanto igreja, o foco é a pregação do evangelho, porque não adianta o homem ter comida e ir para o inferno, não adianta ele ter uma casa e ir para o inferno. O foco principal é a salvação da alma, e quem tem esse poder? A igreja, através da pregação da palavra. Mateus capítulo 10, versículo 7. E indo, pregai dizendo: E indo, e se movimentando, e saindo da zona de conforto, e saindo da sua mesmice de vida, e saindo do seu conforto pessoal, faça o quê? Pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Essa é a missão da igreja. Esse é o papel da igreja. E eu pergunto para os irmãos, se a igreja parar de pregar, quem vai pregar? Se a igreja parar de anunciar a salvação, quem vai anunciar? Se a igreja parar de ensinar a palavra, quem vai ensinar a palavra? Ninguém. O papel da igreja é insubstituível. Se a igreja não faz, vai ter consequências sérias, tanto para ela, como para aqueles que não foram alcançados. Mas vamos lá, os mantenedores. É interessante a gente olhar o que diz o versículo 2. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Aí ele coloca, Maria chamada Madalena, que saíra 7 demônios. Aí Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Herodes, o rei, o incrédulo, o perturbado. Existia uma mulher casada com o procurador dele, que foi curada por Jesus e seguia Jesus, só que o texto diz, Susana, não diz o que ela era, e muitas outras que são anônimas, que prestavam assistência com os seus bens. Ou seja, essas mulheres mantinham financeiramente o ministério de Jesus. Por quê? Porque nem Jesus e nem os discípulos, para cumprir a sua função, tinham como trabalhar secularmente e cumprir sua missão. Hoje, quando eu vejo pessoas criticando o pastor, porque ele vive da obra, e alguns dizem, não, o pastor tem que trabalhar. Sim, pastor não trabalha. Quando alguém diz assim, pastor tem que trabalhar, e pastor não trabalha, e trabalha muito, e trabalha mais do que muita gente. Pega algumas pessoas que acham que trabalham muito e bota para ele ser pastor uma semana, para ver se ele não desiste. Desiste, meu irmão, prefiro viver minha vida. Mas se estas pessoas que hoje fazem o trabalho de tempo integral, como era Jesus e os discípulos, olha que quando Jesus encontra os discípulos, diz, deixa a rede, me siga, deixa a coletoria, me siga, deixa seu emprego, me siga. Interessante, quem ia comprar comida para esse pessoal viver? E roupa? E transporte. Você já observou que Jesus tinha o poder de transformar água em vinho, mas Jesus não fez um milagre para benefício próprio dos seus discípulos? Jesus podia dizer assim, apareça a roupa, e apareceu um guarda-roupa, um closet. Jesus tinha poder de dizer, eu quero agora picanha, chá, e apareceu uma mesa cheia de picanha. Tinha poder ou não tinha? Mas não fez. Jesus tem o poder de abrir aqui esse telhado aqui agora e mandar descer aqui 1 tonelada de ouro para a gente fazer a obra toda que precisa fazer aqui. Mas ele não vai fazer isso. Pastor, por que ele não vai fazer? Porque não precisa. Ele vai salvar pessoas, curar pessoas, libertar pessoas, e estas pessoas, agradecidas pelo que recebeu, vai manter a obra que está para fazer.
Mas tem uma ideia muito linda. Os mantenedores não chegaram porque Jesus simplesmente era Jesus e estava lá no seu lugar. Não, ele se move, e ele se movendo, também o céu se moveu para providenciar os mantenedores. Esta noite o Senhor está dizendo para mim e para você: primeiro você se move aqui embaixo, e eu movo o céu para mandar pessoas de todos os lados para sustentar você. Diga para o seu irmão: não vai faltar. Ainda tem uma Maria Madalena que vai ser salva. Ainda tem uma Susana que vai ser salva. Ainda tem gente agradecido que vai ser salvo. E ainda que alguém não creia, a obra de Deus será mantida por quem é agradecido. O texto não conta a história de Joana. Não dá, só dá o detalhe aqui de quem ela era. Mas provavelmente ela teve algumas crises lá no casamento, porque o cara era ímpio. E quantas irmãs também têm essa crise? Vai para a igreja, mas não vai dar oferta, não vai dar dízimo, não vai dar não sei o quê. Mas o texto diz que aquela mulher foi curada, e ela dizia: meu marido é o seguinte, você é meu marido, mas você não resolveu o meu problema, então você continua sendo meu marido, mas eu vou seguir a Jesus, e eu vou ajudar a Jesus, porque o dinheiro que a gente gastou com um médico e não resolveu, eu vou investir no ministério daquele homem. O dinheiro que a gente gastou com curandeiro, com tanta coisa e não resolveu, foi ou não foi? Ele disse: senhora, foi. Então agora eu vou agradecer, eu vou andar atrás dele, e eu vou botar o dinheiro na sacola que Judas carrega, mas o ministério dele não vai faltar nada. Não vai faltar nada para este ministério, porque Deus tem os seus mantenedores. Nós temos que nos mover. Teve muita gente que no tempo de crise se acovardou, cruzou os braços. Por que essa igreja cresceu? Porque nós não paramos, nós nos movemos. E Deus foi trazendo. Deus vai trazendo. Deus vai trazendo. Olha para o seu irmão e diga assim: você é um mantenedor dessa obra. Você sabe por quê? Aponte o dedo de profeta para ele e diga: olha o que Jesus fez na sua vida. Se você fosse pagar um psicólogo para fazer o que Jesus fez, se você fosse pagar um cirurgião para fazer a cirurgia que Jesus fez, e se você fosse pagar um advogado para resolver a causa que Jesus resolveu, e se você fosse comprar de remédio a cura que Jesus te deu, e se você fosse pagar a paz que Jesus te deu, e se você fosse pagar a salvação que Jesus te deu, então agora só resta você manter a obra, porque a obra já foi feita em você, para que ela alcance outros. Mantenedores. Não precisou cair do céu. Não precisou vir anjo. Não precisa. Não precisou Jesus multiplicar. Teve um milagre lá da moeda para pagar o imposto. Mas você não vê Jesus dizendo: senta na mesa, discípulos. Senta na mesa, discípulos, que agora eu vou pedir ao Pai para mandar a comida. Que comida vocês querem? Ah, eu quero lasanha. Pai! Lasanha! E as lasanhas caindo tudo assim. E de preferência na boca dos discípulos, porque tem gente que é preguiçoso, não quer nem pegar. Já fica com a boquinha aberta e as lasanhas caindo. Quer ketchup? Não precisa. Olha para o seu irmão e diga: não precisa. Já tem você, Maria Madalena. Já tem você, Susana. Já tem você, Joana. Já tem Paulo, já tem Isaías. Já tem Luiz Carlos, já tem Bruna. Já tem Juninho. Já tem Miranda, já tem Adílio. Já tem eu, já tem você. E o diabo vai passar mal, mas a obra não vai parar, porque tem mantenedores. Agora interessante, quem é o mantenedor desses grandes clubes? Os patrocinadores. Você sabe que as pessoas ficam tudo e se acha, né? Quando ela patrocina um time, aí bota lá a marca. É banco. Olha os patrocinadores do mundo. É banco, é empresa, é cervejaria, é tudo gente que tem muita grana, sim ou não? Os mantenedores do ministério de Jesus. O texto diz: tudo mulher. Tinha 7 demônios. Olha os mantenedores, vai olhando a classe. Quando eu falo assim, as mulheres, é porque naquela época as mulheres já eram discriminadas, como se fosse assim: não tem dinheiro,
O texto diz, mas elas mantinham. E quem era a mulher? Era a rainha? Não, tinha um que tinha 7 demônios. E a outra? O marido não era crente, era uma perturbação terrível, não queria que ela contribuísse, mas ela contribuía. E a outra? A outra é anônima. E a outra? Agora olha que coisa linda! Pessoas que aparentemente não tinham importância, passa a ter importância quando encontra com Jesus. Alguém olhava e dizia, quem é Maria Madalena? Ah, Maria Madalena é uma coitada, Maria Madalena é uma endemoniada. Jeová olhava e dizia, mantenedora, 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 sai demônio, mantenedora, sai capeta, mantenedora, ela vai ficar livre e vai manter a obra, mantenedora. Preste atenção, quem mantém a obra não é quem mantém a obra é quem é agradecido, e quem é agradecido Deus dá. Isso aqui é muito lindo, como a obra de Deus é perfeita, como a obra de Deus é extraordinária. O Filho de Deus não fez nenhum milagre para manter o seu ministério, mas tinha recurso para manter. E o diabo olhava e dizia, mas quem está investindo nesse ministério? Porque tem comida, tem roupa, e se veste tudo bonitinho. Mas por quê? E quem é que está... Não é assim que o diabo fica... Mas quem é que está investindo nessa igreja? Quem é que está mandando dinheiro para essa igreja? Ah, você não sabia não? É a Maria Madalena. Foi liberta dos demônios, agora mantém a obra. Foi liberta da cachaça, agora mantém a obra. Foi liberta da maconha, agora mantém a obra. Foi liberta da prostituição, agora mantém a obra. Foi liberta da doença, agora mantém a obra. Foi liberta dos remédios, agora mantém a obra. É os mantenedores, não tem ninguém fora, está dentro. E isto é extraordinário para você entender que privilégio você tem. Você tem um privilégio extraordinário. Qual é o privilégio, pastor? Eu sou mantenedor do reino na terra. O texto é claro. Olha o que diz o texto. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, que lhe prestavam assistência financeira. E vou lhe mostrar na Bíblia que coisa linda. O texto mostra que quem recebe coisas espirituais deve pagar com bens materiais. Romanos capítulo 15, versículo 27. E isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque, se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Se eles receberam bens espirituais, devem estes suprir com o que tem. O que é que o texto está dizendo? Se receberam o que não tinha, se receberam o que o dinheiro não paga, cabe eles, do que tem, materialmente, suprir. Leia o novo no texto, leia o texto de novo. E isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Devedores. Porque eles receberam. E aqui está falando de salvação, aqui não está falando de milagre. Aqui está falando da revelação da palavra. Diz o que mais? Porque, se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Se você olhar, existe tradução, não sei se a minha é esta, mas tem tradução que é mais clara. Você pode abrir a sua Bíblia aí, e se a tua tradução for diferente, Romanos capítulo 15, versículo 27, tem uma tradução que é mais clara, fala com bens materiais. Romanos 15, 27. Isso, a minha. Isto lhe pareceu bem, e ao mesmo lhes são devedores.
Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-lo com seus bens materiais. Esse princípio aqui, ó, Maria Madalena, Joana, Susana e as mulheres colocavam em prática. Nós recebemos coisas espirituais e nós vamos pagar, suprir com coisas materiais. Porque eu não tenho como pagar com coisa espiritual, porque não tem dinheiro, mas eu posso manter com o que eu tenho. Isso é princípio. Existem muitas pessoas que estão na igreja ou fora dela, que receberam coisas extraordinárias da parte de Deus. E depois fizeram igual os 9 leprosos, viraram as costas e foram para casa. Mas tem as Marias Madalenas, que depois de receber diz, não, eu recebi. E este homem precisa levar essa palavra para outros. E se ele não tiver ninguém que mantenha ele, ele vai ter que parar. Então, por causa disso, eu invisto como gratidão. Olhe para alguém e diga, você faz parte desta obra. Você é mantenedor desta obra. Seja estratégico. Aí, o Senhor vai mostrar aos discípulos por que ele prega por parábola. Fale a linguagem que as pessoas entendam. Jesus chega e conta uma parábola. Pessoal, senta aí que eu vou contar uma parábola para você. A parábola do semeador. A pessoa diz, mas por que o senhor vai pregar por parábola? Ele diz, é porque senão eles não entendem. Não é só pregar, é pregar de um jeito que o pecador entenda. Tem gente que prega de uma forma que o pecador fica dizendo, ele está falando o quê? É manto, é rolo, é mistério, é manto, terra, pra, pri. Cara, gente, como assim? Pri, pró. Aí essa semana eu vi um pregador dizendo, porque Deus é o Deus do pré, porque Deus é o Deus do pru, porque Deus é o Deus do pró. Para de besteira, irmão. Fala a linguagem que o pecador entenda. Negócio de prá, pró, pru. O pecador vai sair do culto dizendo, não estou entendendo nada. Ah, que arte, Deus é o Deus do pré, porque ele é pré, não sei o que lá. Deus é o Deus do pró, porque... Para de besteira, irmão. Prega de uma forma que o pecador entenda o que você está pregando. A estratégia bem estabelecida de um evangelista não é quando ele fala bonito, é quando ele fala o que o pecador entende, o que ele está falando. Estratégia. João capítulo 4, versículos 7 e 15. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus não parou para a mulher dizer, calada, 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 diz o profeta Isaías, que o Messias ia chegar, e eis aqui o Messias diante de vós, porque na Torá, na lei, Moisés. A mulher diz, você é doido, meu senhor? Não, Jesus chegou e disse assim, boa tarde, minha senhora, tudo bem? Me dê água. Me dê água. Eu quero água para beber. A mulher olha e diz, não estou entendendo, o senhor é judeu, eu sou samaritano, o senhor está pedindo a mim? Aí ele disse, já que a senhora não está querendo dar água, a senhora quer conversar? Aí eu queria dizer para a senhora que a senhora não sabe quem sou eu. Porque se a senhora soubesse quem sou eu, na verdade não era eu que estava pedindo água, não, era a senhora que estava pedindo água, porque essa água que a senhora dá, eu tenho que voltar aqui para beber de novo. Agora a água que eu tenho, a água que eu sou... A senhora bebe uma vez e mata a sede pro resto da vida. A mulher disse, eu quero. Fala a linguagem que o pecador entende, irmão. Dá bom dia, dá boa tarde. Olá, bom dia vizinha, bom dia amigo, tudo bem? Como é que tá? Tudo bom? Tá chovendo hoje, né? Oh, que maravilha, o dia tá bom, né? É Deus que fez. Já botou Deus na conversa. É, minha senhora, as coisas tá complicadas, mas a solução é Jesus. Ó, já botou Jesus no negócio. Mas fala a conversa que o pecador entenda. Jesus ministrava de uma forma que todos entendiam. Claro que nem todos entenderão. O próprio Jesus disse, mesmo falando por parábola, tem gente que não vai entender. Tem gente que você vai explicar no mínimo detalhe, e quando você terminar, ele vai dizer tudo errado, porque na verdade não é que ele não entende, é que ele não quer. Tem gente que não quer. Aí eu me lembro da alfabetização da minha irmã. Minha mãe ficava, C-A-K, Z-A-Z-A, ela dizia cavalo. Era uma comédia, entendeu?
Era uma comédia quando minha mãe ia ensinar uma irmã que eu tenho, né? Ela ficava, aí dizia, se a casa é azar, cavalo. Aí, em vez dela voltar e dizer, repete de novo, ela ficava inventando um bocado de palavra para poder... É cavalo, é casa, é carro, é mulher, é homem, é igreja, não sei o que, porrada. Era uma confusão terrível quando minha mãe ensinava a minha irmã a alfabetização. Era uma confusão, porque tem gente que não entende, tem gente que você está soletrando. Soletrando, se é a carro, é a mulher. O que, Satanás? Aonde tu viu falar mulher aqui, demônio? Então tem gente que não entende. Olhe para mim, tem gente que não vai entender, mas a maioria vai entender. Então fala de uma forma que todos entenderão. E vou dizer mais, pastor, se nem todos entendem, e se eu tenho que usar estratégia para alcançar, eu vou parar. Não, continue, porque apesar das frustrações, nós não podemos parar, porque nós temos uma missão de semear a palavra de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz o quê? E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não se canse, faça o bem. Ah, mas tem gente que não valoriza, é assim mesmo. Mas vamos lá, quais são os desafios da semeadura, pastor? Eu botei aí 4 desafios. Primeiro desafio, os insensíveis. Quem são os insensíveis? É o solo à beira da estrada. Você já viu que o solo à beira da estrada ele é mais resistente. Por quê? Passa carro, passa gente, passa animal. Então o solo já está mais compactado. Então tem gente que ele é insensível. De tanto ele ser pisado pelas circunstâncias, de tanta situação difícil que aconteceu na vida dele, ele ficou um solo duro. Ele ficou um solo impenetrável. Ele ficou um solo insensível. Aí você chega para semear a palavra até cai lá, mas não frutifica. Por quê? Porque são insensíveis. A terra dura. Olha o que diz o Salmo 17:10. Na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. Pessoas que estão feridas, pessoas que não querem entender. Você vai encontrar gente assim, está no fundo do poço, mas não quer ajuda, não quer a corda da misericórdia, está perdido, mas não quer uma orientação. Você vai encontrar. Qual é o outro desafio? Os emocionais. Qual é os emocionais, pastor? É o solo rochoso. Ainda bem que você não pregou, ele já está levantando a mão. Ainda bem que você não disse quem é Jesus, ele diz que quer. Ainda bem que você não disse o que é o evangelho, ele está dizendo eu quero o evangelho. Só tem um problema, até a luta. Quando a luta chega, ele diz, rapaz. Pai do senhor, irmão José, bom dia, bom dia. Aqui aconteceu um caso um tempo atrás, que tinha uma irmã que era uma bênção, né? Ela aceitou Jesus e ficou na igreja, e dava cada glória, e era uma bênção, e cantava. Aí veio para um culto aqui. Aí quando foi no outro dia, eu encontrei ela. Pai do senhor, ela disse, bom dia. Eu disse, meu Deus, mudou. E você percebe quando a pessoa está meio atribulada, né? Quando ela te encontra, ô pastor, tudo bem? Ô meu irmão. Já está do lado, já fica todo se achando, já está toda cheia de razão. Aí o que foi que houve? Ela disse, não estou mais na sua lei. Eu digo, sim, e tu estava na minha lei? Agora meus olhos se abriram. E agora eu não quero mais meia com Jesus. Estava na igreja fazendo zoada, cantando, mas não tinha firmeza. Tem gente que é assim, é aquela semente, aquela pessoa que você prega, e não é fácil não, irmão, ser missionário, ser pregador, ser pastor, não é brincadeira não. Você prega, você ensina, mas a semente cai em terra insensível, a semente cai em solo rochoso, pessoas que levantam a mão e pá, na primeira luta, cai fora. Mas você não pode parar, é o desafio, você tem que saber disso. Aí tem os ambiciosos. Quem é os ambiciosos, pastor? É o solo cheio de espinho. Ele até quer, mas ele quer outras coisas também. Ele quer Jesus, mas quer ser rico. Ele quer Jesus, mas quer ter muito poder. Ele quer Jesus, mas não tem tempo. Ele quer Jesus e é muito ocupado. Aí o que é que acontece? A semente está ali, mas esses espinhos sufocam. Então tem gente que ele tem tanta ambição pelas coisas da terra, que aí quando ele vai conseguindo essas coisas vai sufocando a palavra, sufocando a palavra, sufocando a palavra, sufocando a palavra, e quando você procura, onde é que está ele? Longe. Mas esse é um desafio. As riquezas, o poder. Augusto Cury disse que Judas era esse solo de espinho.
que Judas tinha o desejo de grandeza. Então ele recebeu Jesus, mas ele tinha aquela grandeza de um dia ele ser alguém muito importante. Quando ele viu que Jesus não ia dar aquilo que ele queria, porque Jesus não seria imperador aqui na terra, ele tramou para poder vender Jesus e ganhar uma vantagem em cima daquilo ali. E a gente que prega sabe que vai ter pessoas que são ambiciosas. Aceitou Jesus, mas ela quer a bênção. Ela não quer Jesus. Mas aí também tem o solo receptivo. Quem é o solo receptivo, pastor? É a boa terra. A boa terra ouve, mas obedece. O solo rochoso ouve, faz aquela demonstração, mas daqui a pouco vai embora. Já o solo receptivo, se você observar, a semente, ela entra na terra, ela morre e ela brota. Então, é aquela pessoa que não toma atitude baseada na emoção. É aquela pessoa que foi convertida. Não é aquela pessoa que foi convencida. Não é aquela pessoa interesseira. É aquela pessoa que ao ouvir a palavra penetrou no seu coração, porque o solo tá bom, e aí ela se converteu ao evangelho. Essa daí pode vir luta, pode vir prova, pode vir perseguição, pode vir pandemia, pode vir decreto, pode vir luta, pode vir cadeia, pode vir o que for. Ela vai dizer igual Abacuque: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Fique atento. Por quê, pastor? O inimigo é sagaz. Você não pode parar, mas você tem que estar atento, porque o inimigo é sagaz. Ou seja, o inimigo trabalha às vezes internamente, você nem percebe. Por exemplo, quem prega a palavra sabe disso. Às vezes uma coisa muito simples, você está ministrando e uma pessoa ali conversando, você está ministrando e uma pessoa levantando, você está ministrando e uma pessoa ali tirando a atenção de outro. O que é isso? O inimigo tentando roubar a semente. O que é a semente? A palavra. Por isso que uma pessoa, quando a palavra está sendo ministrada e ela está desatenta e tirando a atenção do outro, ela está usada pelo diabo. Ela está usada pelo diabo. Não esqueça disso. Por quê? Porque enquanto eu estou pregando, eu estou semeando a semente. E o diabo não quer que a semente caia na sua terra. E ele vai fazer alguma coisa para você não entender a palavra. Fique esperto. As aparências enganam. Tem gente que é fogo de palha. Tem gente que é glória a Deus, terra, oi, manto, mas não tem firmeza nenhuma. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Fique atento. Tem gente que a aparência, isso é igual a amizade. Você vê aquela pessoa que ainda bem não te conheceu. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você me conheceu ontem. Pode observar que daqui a algum mês, eu te odeio. Porque amigos sinceros não se faz assim rápido. Então, é a mesma coisa. Quando alguém é convertida, há uma mudança. Mas é uma mudança paulatina. A pessoa vai se envolvendo, vai conhecendo. Já tem gente não. Tem gente que tem uma aparência assim que você olha e diz: meu Deus do céu, é fogo puro. Mentira, é fogo de palha. Fique atento. Use e creia na palavra. É ela que faz o efeito. O semeador saiu a semear. Às vezes o solo não é bom, mas uma hora a semente vai cair em um solo bom. Pregue a palavra. Olha o que diz Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Não podemos parar. Por quê, pastor? Nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Não podemos nos esconder. Esse texto aqui é interpretado de forma errada, porque as pessoas dizem assim: não há nada oculto que não seja revelado. Aí as pessoas usam isso aqui como se fosse pecado dos outros, que tudo vai vir à tona. Mas na verdade esse texto aqui está falando da palavra. Esse texto aqui não está falando de pecado dos outros, não. Esse texto aqui está falando da palavra. A palavra clareia, a palavra explica, a palavra revela, a palavra torna claro.
Tem umas pessoas que interpretam cada texto da Bíblia e pegam uns textozinhos assim, qualquer coisa, porque não há nada encoberto que não seja revelado. Meu irmão, se isso fosse no pé da letra, não ia sobrar um. Não ia sobrar um. Esse texto aqui está falando da palavra. A palavra é luz. E nós recebemos essa luz. E eu não tenho como pegar essa luz e botar debaixo da mesa. Olha, se eu tenho uma luz, o que é que ela está fazendo debaixo da mesa? Se você recebeu a luz, o que é que você está escondido? A luz é para brilhar. Saia, se mova. Não podemos esconder a verdade. O versículo 17. Uma pessoa que sabe da verdade e esconde será culpada. Não vai dar tempo de ler os textos, porque eu estou olhando aí que o horário, né, já está dizendo que a gente tem que começar a diminuir a velocidade para parar, para não dar um freio de vez e vocês pular pela janela. Porque tem pregador que vem pregando, pá, e só vê os irmãos pulando pela janela, pá, e um cai de lado. Não, tem que ir desacelerando para não dar esses freios assim, e os irmãos morrer tudo acabado. Voltar para casa tudo dizendo, meu Deus, estava tão gostoso assim, um homem tomou um choque, foi que houve. Não, a palavra tem que ir desacelerando, então o horário já está dizendo que eu tenho que ir desacelerando. Não podemos esconder a verdade. Tem gente que tem a verdade, recebeu a palavra. Quem aqui recebeu o evangelho? Quem aqui foi perdoado? Quem aqui a sua vida foi transformada? Quem aqui é uma nova criatura? Quem aqui a palavra mudou sua história? E por que você está calado? Por que você está escondido? E por que você não fala isso para os outros? E por que você não fala para quem está sofrendo o que Jesus faz? A luz não pode estar escondida, ela tem que estar em um lugar visível. Por quê, pastor? A cobrança é grande. O texto diz assim, ó, olha o versículo 25. O versículo 25 diz o quê? Então lhe disse Jesus. Possuído de temor. Não é o 25 não. É cá em cima, ainda na candeia. Nada oculto que não seja revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, é o 18, lhe será dado. E ao que não tiver, até aquilo que julgar ter, será tirado. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quem muito recebe, muito vai ser exigido. Deus me deu um dom da palavra. Eu tenho que me esforçar para ministrar a palavra. Porque se eu não fizer isso, Deus vai cobrar caro de mim. Eu preciso ler esse texto. Tiago capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz esse texto. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Quer ser mestre? Eu quero, pastor, eu quero ser um pregador, eu quero ser um esposo de todas as escrituras, eu quero ser um missionário. Então se prepare, que no seu caso, o juízo é mais forte do que nos outros. Por quê? Porque você recebeu o privilégio de conhecer, de ter a revelação da palavra. Irmão, tem gente que pega esse versículo aqui, ó, lê esse capítulo todinho e não tem essa revelação que Deus me deu para pregar para vocês. Você está pensando que Deus vai cobrar de você a mesma coisa que cobra de mim? Não, porque Ele me deu uma revelação, uma mente, um discernimento que não deu a você. Então, no meu caso, o juízo é mais forte. Aí Tiago está dizendo, não queira ser mestre não, meu filho, que a porrada sempre é maior. Já tem gente que não sabe, eu quero ensinar, eu quero pregar. A melhor coisa é estar sentado. A melhor coisa do mundo é estar sentadinho aí ouvindo. Já tem gente não, que volta para casa atribulado. Por quê? Eu não falei. Eu não falei. Mas Jesus falou. Volte para casa em paz. Vamos lá. O privilégio de ouvir e entender a palavra. Isso aqui, irmãos, não é qualquer coisa não. A gente vai ter que correr aqui. O privilégio, o que ele torna membro da família de Jesus. Chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Jesus disse, minha mãe e meus irmãos é quem ouve e guarda a minha palavra. Vocês são meus irmãos e minha mãe. Olha que coisa. Nós fazemos parte da família de Jesus. Entenda. Isso aqui é muito forte. Pena que não vai dar para explicar muito, mas isso aqui é muito forte. Entenda. A promessa, a presença não elimina as dificuldades.
Aqui está falando da tempestade. Os discípulos estavam com Jesus no barco, mas a tempestade veio sobre o barco. Tem gente que pensa, se Jesus estiver comigo, não tem luta. Tem, não se engane não. A presença não elimina as dificuldades, mas a presença faz você suportar as dificuldades e vencer. A presença não tira a nossa humanidade. Eles tinham Jesus, eram discípulos de Jesus. Mas quando viram que o barco ia virar, o desespero bateu. Você tem Jesus, mas é ser humano. Você é usado por Deus, mas é ser humano. E tem dia que você pensa que não vai vencer. E tem luta que você pensa que não vai vencer. Mas quando Jesus está, ele levanta e diz, se acalma, volta para o lugar de novo e você continua. Tem gente que pensa porque tem a presença de Jesus, virou já a quarta pessoa da Trindade, Jesus Júnior. Até uma parte do Senhor, uma parte do Senhor. Porque eu sou assim com Jeová, assim com Jeová. Quando eu digo assim, Jeová, ele diz, respira aqui, minha filha. Para de besteira, você é ser humano. Tem dia que você pensa que vai morrer. E tem dia que você fala e Deus não te ouve. E se ouve, não fala nada. Deus queria mostrar aos discípulos, você está comigo, mas continuam homens, continuam fracos, mas a minha presença faz você chegar do outro lado. A presença de Jesus resolve. Eles tiveram que gritar e Jesus socorre. Vamos lá, para a gente correr, para dar tudo. Tem que entregar o recado todo em 4 minutos. Se prepare! Se prepare para quê, pastor? Obediência não é sinônimo de ausência de luta. A gente associou luta à desobediência, tempestade à desobediência. A gente, quando vê uma tempestade, só lembra de Jonas. A gente tem que lembrar do mar da Galileia. Quem mandou os discípulos entrar no barco foi Jesus. Quem mandou eles saírem para o alto mar foi Jesus. Eles estavam ali obedecendo, mas a tempestade veio e pegou todo mundo. Tem hora que a gente está no centro da vontade de Deus e a tempestade vem. Cuidado para você não julgar os outros. Nem toda luta é punição de Deus. Cuidado com isso. Fazer o que Deus mandou não é sinônimo de sucesso imediato. Quem foi que mandou eles irem? Jesus. E estava tendo aqui agora grito, desespero. Irmão, quem foi que mandou Abraão sair de Ur? Foi Deus ou o diabo? Abraão obedeceu ou não obedeceu? Aí no capítulo 12, versículo 10, Abraão já estava dizendo, Sara, não tem nada para comer. Sarinha, meu amor, acabou tudo. Embora para o Egito. Quem chamou Abraão? Faltou comida. Tem hora que a gente está tudo certinho, mas a coisa não anda. Pastor, e aí, o que é isso? É que papai quer tratar a gente no meio do caminho. E tem coisa que a gente só aprende quando a despensa está vazia. Tem coisa que a gente só aprende quando o médico diz, complicou, viu senhora? Complicou aqui. Que vai ter que fazer uma cirurgia, 50 pontos aqui. E é isso, é da cabeça aos pés. Quem é baixinho passa até do pé. É coisa, né? Nem sempre você vai entender o trabalhar de Deus. Irmão, os discípulos obedeceram. Estava no centro da vontade de Deus. Jesus estava no barco. E a tempestade joga barco para um lado, joga para outro. Entra água dentro do barco. E Jesus... Aí Pedro olha e diz, não é impossível. Não é impossível. João, eu não tenho como ficar quieto com uma coisa dessa não, João. Olhe bem, João, foi ele que mandou a gente vir, João. E o homem está dormindo, João, e não acorda. Tem hora que a gente nunca vai entender o silêncio de Deus. Pau está quebrando, calúnia, gente falando, dificuldade, e Deus...
Senhor, foi o Senhor que mandou. Mas eu vou chegar do outro lado. Eu acho que eu vou morrer. Aí a gente não aguenta. Senhor, e aí? Você vai morrer? Você vai ficar aí dormindo e a gente morrendo? Mas Jesus levanta e diz, eita, pera aí. Por que temei, homem de pequena fé? Deixa eu dormir. Ali Jesus ainda dá um puxão de orelha. Está temendo por quê? Você não sabe que quando eu estou no barco, o barco não afunda. Você não sabe que quando eu estou no barco, não é ausência de tempestade, mas é ausência de naufrágio. Enquanto eu estiver no teu barco, o barco não afunda. Fique em paz. E às vezes a gente não entende essas coisas. Mas você não pode parar. Por quê, pastor? Porque Jesus permitiu aquilo para eles gritar por ajuda. Era o experiente, conhecia o mar da Galileia como ninguém, já tinha navegado ele várias vezes. Eu acho que quando a tempestade começou, eu acho que Pedro olhou e disse, a gente está acostumado, né, João? Vai dormir, senhor, vai dormir. Aí Jesus foi tirar um soninho. Aí quando chegou lá na frente, ele disse, rapaz, é diferente essa tempestade, é diferente. Vai ter que se humilhar e pedir ajuda. Tem hora que a gente sabe fazer, mas o que a gente sabe fazer, a gente não está conseguindo. Aí a gente tem que ter a humildade para dizer, Senhor, o que eu sempre fiz e deu certo, dessa vez não está dando certo. Me socorre, Senhor, me socorre, Senhor, me socorre, Senhor. Reconhecer suas limitações. E eu lhe pergunto, se não tivesse tempestade, eles iam saber que Deus era poderoso para acalmar a tempestade? Olha que experiência extraordinária. Nós estamos passando por um vento, mas nós vamos ter uma experiência extraordinária do outro lado. Quem pode levantar sua mão e glorificar o Senhor? Tem gente precisando de ajuda, você não pode parar. Jesus chega do outro lado, tem um homem oprimido, possuído por demônio. 6.000 demônios. O homem tinha uma legião, 6.000 capeta. E se Jesus não vai, ele morre. Ele já estava no cemitério, ele tinha sido excluído, ele foi acorrentado. A gente não pode parar. Por quê? Porque só Jesus pode libertar, só Jesus pode dar honra, só Jesus acredita em quem ninguém acredita. Tem gente aí nas esquinas, nos bares, que ninguém acredita mais nele, a família já desistiu, mas há um Deus que mudou a minha vida e a tua vida, que acredita nessas pessoas. Agora não se frustre. Tem gente que vai valorizar mais porco do que gente. Ficaram revoltados. Por quê? Porque o demônio disse assim, Senhor, eu saio, mas pelo menos deixa eu entrar naqueles porcos. Jesus diz, vá. Irmão, os demônios eram tão bravos que o demônio entrou numa manada de porco, o porco ficou tudo endemoniado, e porco endemoniado se matou. Os porcos se suicidou. Os porcos ficou tudo atribulado, viu um despenhadeiro, pulou tudo, quebrou o pescoço, morreu. Aí os donos do porco olhou e disse, que absurdo. Aí o gadareno disse, mas eu estou liberto. Não importa, eu perdi meus porcos. Tem gente que você vai fazer o extraordinário usado por Deus, e ele vai valorizar os porcos. Não se frustre. O ser humano é complicado. Jesus foi expulso de Gadara, porque os porcos morreram. Mas Jesus estava dizendo, minha missão eu já cumpri. O gadareno já está liberto. Só ele pode fazer o impossível. A mulher estava com a doença incurável. Se aquela mulher para, não vai até Jesus, ela morre, ela vai, ela toca. Muita gente aperta, mas só ela toca. E ela volta curada e salva. Nós não podemos parar porque existem pessoas desesperadas, como Jairo, que tinha uma filha com 12 anos e a menina estava morta. A menina estava doente, mas quando Jesus vai, ela já morreu. Disseram para ele, não adianta levar Jesus. Jesus olha para Jairo e diz, creia somente, quando a vida chega, a morte não fica. Deixa eu chegar lá na sua casa. Fiquemos em pé. Levante a sua mão e diga, eu não posso parar.
Diga: eu não vou parar. Eu tenho uma missão. A IADBJ não vai parar. Os projetos da igreja não vai parar. As construções do templo não vai parar. A obra missionária não vai parar. A obra social não vai parar. Queira Satanás ou não, a unção de ousadia derrama sobre nós nesta noite, para que você vá até o fim. Eu sou Jesus o Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Tem alguém essa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Levante sua mão. Tem alguém aqui no templo? Tem alguém assistindo aí que quer entregar sua vida a Jesus? Coloque aí: eu quero Jesus. E Deus vai mudar a sua vida.